Aqueles que estão aí com o livro impresso, né? Ou digital também, né? Talvez você tenha ele aí digital. Nós vamos utilizar bastante ele para nós ganharmos uma dinâmica e podemos atravessar. Hoje, se dermos conta, vamos trabalhar o capítulo 26 e 27, comunhão dos santos e sacramentos, ou melhor, isso mesmo, comunhão dos santos e também sacramentos, capítulo 26 e 27. Amados irmãos, nós vamos falar sobre esse tema tão importante para nós, povo de Deus. Talvez seja a principal mudança que nós podemos demonstrar à sociedade, né? A comunhão dos santos. Porque o povo de Deus tem agora em Cristo, aqueles que se convertem, um novo endereço, um novo local de ajuntamento. E é justamente por isso que é tão, digamos, nítido evidenciarmos que pertencemos a um povo. E a palavra de Deus apresenta de maneira categórica essa relação onde um povo tem um objetivo. Vamos começar lendo aqui alguns versículos que eu separei. Inclusive, eles estão fora aí da nossa confissão, por isso nós vamos precisar da Bíblia. Êxodo 19, 6. Êxodo 19, 6. Abra sua Bíblia aí. Capítulo 19, versículo 6. Vamos juntos? E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Note que aqui Deus está chamando Moisés para instruir o povo. E observe, o texto está apontando o Senhor chamando um povo para si. No contexto de Israel, da antiga dispensação, Deus chamou uma nação. A nação de Israel começou a existir por meio de quem? Vocês lembram? Quem é o primeiro? Abraão. Deus chamou Abraão e fez dele um homem onde a sua semente formaria uma nação. Mas qual o objetivo que Deus manifestou isso? Revelar a sua graça, revelar-se a si mesmo e fazer deste povo seu. Perceba novamente a expressão povo. Essa ideia acontecia no Antigo Testamento de maneira que a nação de Israel foi chamada. Nós temos uma palavra no Novo Testamento que nós estudamos no último domingo, que é a palavra eclésia, igreja. O que essa palavra aponta? Aponta para um povo que se reúne, que esse povo, ele é distinto dos demais, porque eles se reúnem com um objetivo: exaltar, adorar e ouvir da palavra dele, desse Deus Todo-Poderoso. Então, note que essa relação, hoje, nosso tema a respeito da comunhão dos santos, ela passa quando Deus chama um povo, é para que esse povo entenda, o chamado vem de Deus, para nós agora termos uma nova identidade. Nós agora não somos mais indivíduos solitários neste mundo. Pelo contrário, nós agora somos parte do povo de Deus. Temos uma família da fé. Levítico 19, 2. Quem encontrar, por favor, me ajude aí. Levítico 19, 2. Isso. Observe que, então, o nosso capítulo hoje vai falar sobre a comunhão. Mas essa comunhão, ela se dá, então, um povo que foi chamado para ser santo. Um povo que foi chamado por Deus, que essa definição aí, santo,
ela aponta para separação, exclusividade para Deus. E notem que o texto aqui está apontando, porque Deus, ele chama um povo específico, uma nação. Nós vamos notar hoje que a salvação, não existe dois meios de salvação, apenas um. Desde Abraão aos apóstolos, a igreja hoje, é um meio de salvação apenas. Um povo que é alcançado pela graça e que agora, por meio da congregação, da comunhão, vive de modo santo. Porque Deus é santo, e aí nós estamos nos referindo à sua santidade. Nós temos uma definição de santidade, de separação, sim, separação do mundo caído. Separação desse mundo manchado pelo pecado. Porque esse é o grande problema do mundo, o pecado. E esse povo que é chamado por Deus, é chamado desde a antiguidade, desde Abraão, desde Moisés, constituindo um povo separado dos demais. E é justamente sobre isso que o nosso tema então vai trabalhar, a comunhão dos santos. Observe em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Outro irmão, por favor, leia para nós os dois versículos. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Perceba que essa temática percorre toda a Bíblia. Nós estávamos em Êxodo, Levítico, e nós estamos agora estudando também os apóstolos, Pedro. E Pedro está apontando algo que nós vimos lá em Êxodo, com Moisés, Deus falando com Moisés, Deus falando com o seu povo. Vocês sejam santos, separados, porque eu sou santo. Santos, porque vocês foram retirados do domínio do pecado que estava aí neste mundo. E essa relação então vai apontar para a nossa condição agora. Se nós fomos libertos do poder do pecado, nós podemos viver a comunhão dos santos. Amém? Porque se não aconteceu isso na sua vida, tem uma notícia para você, vai ser pesado ficar aqui. Aqui de manhã já acorda e você pensa, hoje tem reunião da igreja. E nós vamos chegar lá e vai dizer que nós temos que adorar o Senhor em meio ao deserto. E nós vamos cantar que nós vamos atravessar tudo aqui com dor, sofrimento. Mas nós vamos chegar um dia num lugar preparado por nosso Deus, onde não mais haverá dor, choro e lamento. Essa temática, esse assunto, fala com você, traz no seu coração expectativas, você tem anseio por isso. Se isso é verdade na sua vida, você tem alegria de acordar de manhã num domingo desse e fazer parte do ambiente como esse. Porque o ambiente aqui é igual a qualquer outro. Aqui o prédio é de alvenaria, forro, cadeira, do mesmo jeito que qualquer lugar. Só que há uma relação direta. Deus chamou um povo, e esse povo é um povo escolhido dele, um povo amado por ele, um povo liberto do poder do pecado, foi lavado esse povo. Esse povo foi chamado de santos agora, não por méritos nossos, mas pela obra de Cristo, pela nossa justificação em Cristo. E por isso nós podemos desfrutar da comunhão dos santos. Olha que privilégio. É uma dádiva, não é isso? É um grande privilégio que nós temos. Então, notem, a palavra de Deus está apontando que essa relação, essa harmonia que há entre o povo de Deus. Evangelho de João, capítulo 15, último texto aqui fora das referências da confissão por enquanto aqui. João 15, 12. Olha que interessante. Falarmos sobre esse tema, por que eu disse que
é uma maneira visível, talvez a mais visível que as pessoas notem da nossa mudança. Porque mudança visível leva tempo, né? O cara era um mentiroso. Até ele agora demonstrar que ele não é mais um mentiroso, vai tempo, não vai? O cara era um sem noção. Até mostrar que ele foi transformado por Cristo, vai tempo. Mas uma coisa as pessoas logo começam a notar. Esse homem agora, todo domingo ele vai para a igreja. Ele se reúne agora todo domingo. Ele está sempre agora nos cultos, ele está congregando, pelo jeito que ele me diz aqui, ele congrega numa igreja. Perceba que essa relação aponta porque esse é o mandamento do Senhor Jesus. Volta lá para mim na projeção, por favor, versículo 12 de João. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Agora, note um detalhe. Lembra que nós estudamos a respeito da igreja visível, da igreja invisível, domingo retrasado? Aquela expressão, se tem uma igreja dentro da igreja. Aqueles que de fato estão em comunhão com Deus, porque foram justificados, foram limpos, foram tirados do mundo, eles agora encontram em Cristo paz. E há algo que sai dessa relação só vertical. Todo homem, mulher, jovem que foi regenerado por Cristo, ele passa da perspectiva só de relacionamento com Deus. Tem muita gente que você não vê reflexo de comunhão, porque falta o primeiro ponto. Sem uma verdadeira regeneração, ninguém pode ter comunhão com o próximo. Porque esse é o segundo aspecto. A partir do momento que nos relacionamos com Deus e Deus transforma o nosso coração, fomos apaziguados, nos rendemos ao Senhor, compreendemos que fomos justificados, somos limpos, para uma vida agora santa. Santa, como é que é isso, Graciele? É uma vida, não que nós somos perfeitos, mas que nós já sabemos que nós não seremos mais condenados por causa dos nossos pecados, porque Cristo já levou na cruz. E que todos os dias agora, ainda que falhos, nós nos esforçamos em agradar ao Senhor. Então nós agora em Cristo temos uma nova vida. E vai se refletir na comunhão uns com os outros. Amados irmãos, como é maravilhoso essa relação comunitária do povo de Deus. Um povo que foi realmente regenerado, uma maneira visível de notar, ele começa a amar os irmãos. E não é dele, não é dela, por isso que eu digo, você pode produzir no meio da igreja visível vários interesses, familiaridade, interesses até políticos, né? Ultimamente tem políticos que se envolvem com a igreja, porque falam, lá dá voto, hein? Às vezes o cara nem crente é, mas ele está no meio da igreja visível. Esse contexto aponta que essa comunhão verdadeira dos santos é uma obra que vem de Deus nas nossas vidas. Nós aqui temos tantos aqui, um diferente do outro. Pensa de maneira diferente, sonha em coisas diferentes, tem alvos diferentes, formações diferentes, mas existe aqui um povo que pensa de maneira uniforme. Eles pensam em honrar e glorificar o nome de Cristo Jesus. Interessante isso, não é? Essa multiforma da igreja não exclui a uniformidade da igreja em honrar o nome de Cristo Jesus. Se você perguntasse para o seu próprio coração pecador, você teria coragem de se relacionar com gente
perigosa igual o Marquinhos e o Roger? Aí, ó, quem conhece mais já começa a confessar. O Dênis já diz que é difícil. Cada vez mais que nós percebemos o nosso coração, mais nós queremos nos blindar. Não é assim que hoje o século 21 vive? Cada um pensando nos seus próprios interesses, blindando o seu coração, a sua mente, as suas emoções, porque alguém pode me frustrar. Alguém pode me desapontar. Não é assim que nós vivemos aí fora, na visão mundana, secular? Cada um no seu quadrado. A igreja, ela é chamada a experimentar o poder que vem de Deus na vida dos crentes. Sem essa ação é impossível. Você pode se tornar um paneleiro. O paneleiro é aquele que só converso com o Marquinhos, porque ele pensa do mesmo jeito que eu. Eu só convivo na igreja quando fulano vai, ciclano não vai. Ele não tem alegria de ver alguém novo, nova. Ele não tem alegria em saborear aquela diversidade no meio do povo, porque há, e graças a Deus que há. Mas não existe aquela coisa que nos une, essa relação poderosa de dizer, ele é meu irmão, ela é minha irmã, e Cristo Jesus morreu por ela na cruz do Calvário, morreu por ele na cruz do Calvário. Essa perspectiva de enxergar o outro com a ótica, ou precisa de Cristo, ou já é meu irmão e a minha irmã em Cristo Jesus. Vamos então aqui observar, antes inclusive, vou fazer o seguinte, diferente. Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios 13, 13. 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus, o amor. Vamos entender aí? Quem foi alcançado pela graça de Cristo Jesus? E quem desfrutou então agora do amor de Deus por nós, tendo sido nós reconciliados por meio de Cristo? Chamamos Deus agora de Pai. Olha só, fomos alcançados pela graça, desfrutamos agora pelos méritos de Cristo, de um relacionamento com Deus e o chamamos de Pai, por meio de Cristo, porque sem Cristo você é filho dele? Não, nós fomos reconectados ao Pai, por meio da obra de Cristo. E olha só então a terceira etapa ali, da bênção apostólica, como nós bem conhecemos. E a comunhão do Espírito. Sem a comunhão do Espírito, não pode haver alegria num coração pecador de estar reunido como povo de Deus. Não pode, não vai haver. Eu posso reforçar, pode ter interesses. O jovem vem porque tem muito jovem, não é assim? A relação humana, que talvez muitos de nós experimentamos no passado, por muitas motivações, até que a ação do Espírito Santo fez de você aquela pessoa que compreende que você está em comunhão com o seu Deus agora, e que Ele tem para você muitos irmãos e irmãs. Essa comunhão, ela é desfrutada porque ela procede da presença real do Espírito Santo em nós. Só assim para você lidar com as diferenças. Só assim para você querer estar num ambiente como esse, Gustavo. Porque aqui tem potencial demais para pecar. Mas você vai saber, opa, mas o Espírito Santo
nos une, nos presenteia com a unidade do Espírito. Que coisa maravilhosa, que coisa linda isso, para nós caminharmos enquanto igreja, povo. Foi providência, né? Hoje pela manhã não, durante essa semana, e estava preparando o estudo sobre Josué, e hoje pela manhã falei, nossa, eu vou trabalhar os dois temas, vou tentar deixar de maneira prática alguns exemplos de Josué sem citá-los de manhã. Mas note, igreja, povo de Deus, tem uma característica agora. Não é posses, não é formação educacional, não é cor de pele, não é raça, etnia, é a ação do Espírito Santo que une esse povo. Que coisa linda! E isso faz de você, então, alguém que tem irmãos de muitas características diferentes de mim e de você. Eu repito, sem a ação dele, você não consegue viver isso. Tem um detalhe. O Espírito Santo é mérito ou é favor de Deus sobre a sua vida? Favor. Então, tem como alguém ser salvo sem ter a presença do Espírito Santo? Não. Quem fez a obra de regeneração? O Espírito. Ele pegou a obra de Cristo na cruz e aplicou na sua mente e no seu coração. Não é isso? Aí você compreende que foi feito por Cristo. Mas observem, a palavra de Deus diz que nós podemos apagar o Espírito Santo? Sim ou não? Sim. Sim. Uma das marcas mais notórias do século XXI, da igreja cristã do século XXI, é o esfriamento nos relacionamentos. É o distanciamento. E por quê? É óbvio. É sim um esfriamento da ação de Deus nas nossas vidas. Nós o substituímos por outras prioridades. E como é que nós podemos retomar isso? O texto diz, Efésios capítulo 5, olha que texto famoso. Bom para os bebões esse texto aqui, ó. Efésios 5, 15. Vamos ler o 15. Efésios 5, 15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos. Presta atenção nisso aqui. Vivam não como tolos, mas como sábios. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois leva a devassidão. O que o vinho pode fazer? O vinho aqui é sinônimo de fermentação, bebida alcoólica. O que ela pode fazer com uma pessoa que toma demais? Tirar ela do discernimento, da razão. Se ela perde a razão, o que ela faz? Só o quê? Só tolice, só bobagem. Fala demais, descontrola, fica nervoso demais. Os efeitos nós já sabemos bem, certo? Paulo faz uma comparação. Ao invés de vocês serem dominados e de maneira que vocês vão reproduzir terríveis efeitos, permitam, observe o verbo, 18. Mas, o quê? Busque o Espírito Santo, está assim aí? Na voz passiva. Passiva. Deixem. Qual que é a ideia aqui? Que o Espírito Santo quer fazer de você o quê?
cheio. E quem que resiste? Nós. Olha que interessante, vivermos uma vida cheia do Espírito Santo é uma ação de responsabilidade de cada crente. Porque nós temos propensão a vivermos uma vida aquém do que precisamos do Espírito. Então, qual que é aqui um apontamento importante? Observe só um detalhe aqui, que diz assim, ó. Nós temos que ser cheios do Espírito para não vivermos como tolos. Não é isso que o versículo 15 falou? Não foi isso, irmãos? Sim ou não? Tá assim? Versículo 16, como é que a gente vai fazer para aproveitar bem os dias? Sendo que insensatos, mas compreendendo qual é a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? Vamos pegar a resposta no versículo 19? Falando. Me ajuda e completa aí, por favor. Espera aí, tá bom até aí. Falando entre vocês. Está se referindo a que lugar? A igreja, ao povo de Deus. Você precisa ter muita consagração para você ficar muito nervoso? Você precisa acordar de manhã e falar, não, hoje eu vou me dedicar aqui para explodir toda hora que me irritar. Já vem no combo, né? Já vem no seu coração. Essa tendência, Felipe, essa tendência, Cida, já é inata do ser humano, porque o pecado ainda reside em nós. Só o dia que nós não tivermos mais esse corpo e recebermos do Senhor um novo corpo. Mas percebam o paralelo, irmãos e irmãs. Para você conviver bem, cadê os casados? Porque você quer que o povo seja perfeito, mas você já começa percebendo que você é pecador e difícil de lidar dentro de casa. Sim ou não? Porque eu pensei que é só no arpoador lá que acontecem essas coisas. Não. Aqui, lá no Jardim Brasília também, Pacaembu também, Jardim Europa também, Botânico também. Na Uberlândia inteira, então, Nós precisamos do Espírito Santo para que o nosso coração todos os dias produza em nós a ação que vem dele nas nossas vidas. Paulo diz outro versículo que compara com isso. Não vivam vocês como aqueles que estão o quê? Querendo fazer o quê com o outro? Quem lembra a expressão? Devorar. Você já viu o cachorro bravo? O cachorro bravo, ele quer morder. Não importa onde vai pegar. Nós temos potencial para nos devorarmos uns aos outros. Agora, o chamado da palavra do Senhor para o povo de Deus, igreja santa, igreja de Deus, não a igreja dos homens, é nós vivermos uma santa comunhão com Deus, para que Ele nos capacite a vivermos em comunhão com os outros. Essa semana, muito bonito isso. Tem pessoas que pegam um problema e fazem desse problema, inclusive, o motivo do seu laço. Ela não percebe na hora, mas talvez lá na frente ela vai notar que, se Deus tiver misericórdia, ela vai notar que aquele problema foi um laço para fragilizá-la na fé, na caminhada com Deus. Essa semana achei muito bonito. Eu lidei com uma situação com uma família que aceitou o pedido de perdão de um outro irmão. Eu achei muito bonito. Eu falei assim na reunião nossa: Cristo está sendo glorificado. Você por pedir perdão,
e vocês por perdoarem e se acertarem para a glória de Deus. O que eu acho incrível é que dentro da nossa casa, nós precisamos o tempo todo de misericórdia, de graça, de humildade, para lidarmos um com o outro. Não é assim, não? Como é que vai ser diferente no povo de Deus? É a mesma família, viu? Deixa eu contar para você que lá no céu você não tem marido. Diz amém não, forte não, hein? Não fala aleluia forte não, hein? Não tem esposo, também não fala, olha lá, perigo. Você já pensou que no céu você não tem filho nem filha? Porque a mesma continuidade da sua casa é a igreja. É um povo só. É que você convive aqui com a sua esposa, os seus filhos. Lá nós vamos ser um povo só. Agora, como é que caminha uma família que teme a Deus? Ah, só que teme a Deus, porque aqui não teme a Deus eu conheço. Fica sem falar 15 anos, 25 anos, morre sem falar. Não é assim? Coração cheio de amargura, tristeza. Mas o povo de Deus diz assim, ó, me desculpe, me perdoe, vamos morar juntos aqui. É assim que faz? Sim ou não? É assim que a gente faz. A gente lava a roupa suja em casa. Igreja é assim, a gente lava a roupa suja, a gente pede perdão, fala, ó, me perdoe, errei. Não deixe que nada atrapalhe a nossa comunhão com Cristo e entre nós. Louvado seja Deus por isso. Quando nós caminhamos assim, estamos conscientes que nós temos um objetivo. O nosso objetivo não é vivermos apenas uma vida em si mesmada. Tem muita gente numa redoma. Ah, meus problemas, as situações, as minhas felicidades. Mas nós somos chamados a convivermos aqui na terra, num treinamento para atravessar o Rio Azul. Atravessar o Jordão. Nós vamos chegar um dia e nós vamos celebrar. Você não vai celebrar sozinho, você não vai subir num pódio com uma medalha sozinha. Como é que pode você e sua família sozinho? Não, é você, a sua casa e todo o povo de Deus no mesmo lugar. Privilégio, não é? Por isso que aqui é um treinamento. Aqui nós temos que perdoar, aqui nós temos que oferecer perdão. Aqui nós temos que andar quantas milhas a mais? Quantas precisar, quantas forem necessárias, porque nós somos povo de Deus. Então, se é povo de Deus, é porque foi iluminado pelo Espírito Santo e nós devemos cada dia mais desejar sermos instrumento de Deus na vida dos nossos irmãos, cantando, como diz aqui o versículo, salmodiando. Vai embora, como é que é? Vá e não peques mais, meu irmão. Palavra de Jesus. Mas o coração... Alguém tem dúvidas que Jesus perdoava? Nós temos que ser como ele, não é? Difícil. Como? Não está no seu coração, não veio no seu chip, não veio no seu combo, o pacote não veio. Está aqui, ó. Se alimentando desse livro todos os dias em oração. Senão seu coração se fecha. Fala, Denner. Você chamou? Pastor, a hora que você tocou nesse ponto de não termos família, né? Já me vinha lembrando algumas situações. A comunhão dos santos extrapola, é um assunto bacana da gente entrar também, que várias denominações não aceitam, né? Uma às outras. Então, se não está dentro daquela redoma ali, daquela versão farisaica, né? De se não é do nosso meio, está errado. Acaba que a gente tem muita separação. Então, a gente tem esse papel também de lidar com as pessoas com amor e não ficar martelando o que é certo, o que é errado, qual denominação é certa, qual que é errada. Tem um exemplo recente, né, que a gente participou de uma denominação que dizia que não era uma denominação, não tem nome porque a Igreja de Cristo é uma só que a partir do momento que a gente não concordou com a versão que eles acreditam ser a correta e totalmente
enviesada, a gente se tornou um casal fora da comunhão da vida, é a expressão que eles usam. Teve um rachamento da igreja há, 2, 3 anos, e quem não concordava com o líder atual foi segregado da comunhão da vida, é assim como eles vendem. Então, assim, a própria igreja, que deveria ser uma espécie de local para unir pessoas, começou a separar. Olha só. Exato. Alguém já definiu bem, né? Você quer saber, uma das marcas de uma seita é reconhecê-los se eles se acham os salvos, né? Somente eles são o povo de Deus. Nós fazemos leituras críticas e devemos fazer sempre, inclusive no nosso contexto. Mas nunca jamais nós vamos pegar uma igreja que diz que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, que tem os pilares, nós falamos isso no domingo passado, os pilares principais, marcas visíveis de uma igreja de Cristo Jesus. E apesar de todas as dificuldades no Brasil, a grande maioria tem essas marcas. É uma ou outra exceção que até a IPB não reconhece. A gente não, ainda de fato, a gente põe um ponto, né? Mas a grande maioria, nós não negamos comunhão de maneira alguma, pelo contrário, nós somos irmãos em Cristo. Eu até sempre digo, a salvação, quem oferece não é a igreja, mas é a pessoa de Cristo Jesus. Então, por isso, nós temos que tomar muito cuidado. E é a marca de seita, né? Dizendo, não, nós somos o povo, e se não for assim, está tudo errado. Isso é realmente uma heresia, né? Uma palavra bem encaixada aí. Exato. Essas seitas, né? É verdade, exatamente. Exemplo, né? Essa turma que diz, nós não temos nome de igreja, porque a igreja de Cristo automaticamente se tornou a igreja sem nome, né? E tem outras questões, né? Por exemplo, não reconhecer que há uma unidade. Porque, gente, assim, alguém aqui obrigou você a ser presbiteriano? Sim ou não? Além de ser sua mãe e seu pai, né? Assim, ninguém vai se tornar presbiteriano porque não quer. A pessoa, não, eu gosto da igreja, eu gosto da liturgia, né? Você já foi lá do reteté, falou, não, eu cansei de reteté. Aí você fala, não, eu quero ser uma liturgia mais resumida. Então você se identifica com aquele povo de Deus. Há pouco tempo atrás o irmão veio aqui e falou assim, pastor, essa ficou para a história, Ronaldo. Aquele conhecido nosso, Ronaldo, falou assim para mim, pastor, eu gostei muito do culto, Eu até penso em congregar aqui. Só tenho 2 observações, pastor. Eu falei, pode fazer, meu irmão. É porque quando o Espírito Santo vem sobre o meu coração, eu saio falando em línguas e saio girando aqui. Irmão. O irmão pode procurar outro lugar, porque nós não temos essa prática. Eu não falei assim, não. Eu falei assim, irmão, eu nem sabia como é que eu falava. Nós não temos essa prática, né? Mas eu entendo que o poder do Espírito Santo pode visitar o irmão no quarto também. Tinha um irmão aqui há um tempo atrás, que ele orava na casa dele. Aí ele começou a orar tão alto que os vizinhos chamavam o zelador. Gente, é umas coisas que não funcionam para crente. É a visão nossa. Tem gente que quer girar no manto. Deixa que gire, então. Nós podemos fazer a crítica, mas não temos que respeitar. Deixa que encontra. Então, o dia que o Senhor, né, talvez traga um pouco de maturidade, talvez ele procure, né, uma centralidade. Tem muita gente cansada de manobra, né? Eu falo para os músicos aqui, não pede para ninguém levantar a mão. Só levanta a mão quem quiser. O povo bate palma nessa igreja porque quer? Ou alguém é obrigado a bater palma? Não é. Por quê? Porque é uma característica litúrgica da presbiteriana. Por sinal, tem igreja que nem bate palma. Vocês forem uma igreja visitar uma presbiteriana, vocês percebem primeiro se o povo, né, não sai batendo palma não, tá? Por quê? Características, mas é muito mais essa familiaridade. E é gostoso isso. Faz parte do povo de Deus. Tem gente que tem coragem de ser São Paulino. Tem que se tolerar. Fala, pastor Hugo. Nas nossas igrejas reformadas presbiterianas,
Parece ser que o Espírito Santo controla esse ímpeto dos irmãos que vêm de outras denominações, particularmente nessa linha bastante avivada, porque nos meus 40 anos, mais ou menos, de presbiteriano, andando nas igrejas, eu nunca vi, nem presenciei o mover nesse sentido espiritual nas igrejas presbiterianas que eu conheço ou convivi com elas, não? Então, eu acho que parece ser que o próprio emocional da pessoa que vem de outra linha para uma igreja reformada presbiteriana, parece que ou ele assegura suas emoções, que nunca presenciei, pastor. Então, eu acho que há um respeito inerente ali, não sei se é do espírito, da mesma pessoa, porque eu nunca vi, eu quero confessar isso. Não? Eu vou ser polêmico agora, hein? Mas só quem já teve de lá que pode falar, senão seria, parece que presunção do pastorzão presbiteriano, pé rachado, né? Mas eu já fui de lá. Para mim, pastor Hugo, significa que o homem, o ser humano, tem domínio sobre as suas emoções e sobre qualquer manifestação do Espírito. O Espírito não toma a cabeça de ninguém, ele fala ao nosso coração. E é bíblico, não? O lugar que toma a cabeça é outro lugar aí que perde o sentido. Não, nós não. Se a gente está num local onde, exemplo, né? A oração, nós não vamos querer incomodar, nem oração, nem louvor, incomodar os vizinhos. O que for possível aqui, ó, isso aqui não foi sem pensar, não, é acústico. Eu pensei assim, ó, eu não quero incomodar os vizinhos. Coisa ruim, incomodar vizinho. Coisa ruim é ser um estorvo num ambiente. Por quê? Porque eu penso que se nós podemos ter um bom senso de ter a nossa fé e manifestar emoções. Aqui é proibido chorar? Aqui é proibido, sabe? Não, que alegria louvar o Senhor, que júbilo, a gente fica feliz. E eu penso que é dentro de um contexto de bom senso, né? É isso mesmo, pastor. Falta muitas vezes bom senso para a turma, né? E quando chega num ambiente que a maioria, 99%, tem bom senso, a pessoa fala, opa, ou eu me adequo, ou eu tenho que procurar um lugar, né? Mas eu percebo que o bom senso, graças ao bom Deus, até no meio pentecostal, tem melhorado. Tem muita coisa ruim, mas tem melhorado, tem dado mais, né? Uma observação importante. Vamos voltar aqui então, meus irmãos. Todos os santos que pelo seu Espírito e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, têm com ele comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte e na sua ressurreição, e na sua glória. E estando unidos uns aos outros no amor, participam dos mesmos dons e graças, e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares, que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no exterior. Então, rapidamente, me ajudem aí pegando a confissão. Quem tá com ela impressa aí? Deixa eu ver se tem quantos aqui. Poucos, hein? Estão esquecendo em casa? Tragam ela para me ajudar. Vamos lá, 1 de João 1:3. Isso. Aqui o apóstolo João está deixando enfático. O que temos visto e ouvido, quem ele era? O apóstolo. Ele conviveu com Jesus? Ele foi chamado de discípulo amado. Ele teve a ousadia de colocar a cabeça no ombro de Jesus. Ele tinha comunhão próxima. Olha o que ele está dizendo. O que eu vi e ouvi, eu estou transmitindo a vocês. Para que vocês façam o quê? Para que vós igualmente mantenhais koinonia. Comunhão não é coisa inventada de igreja. Jordan, até vou aproveitar aqui a sua fala aquele dia. Jordan mencionou, pastor, assim, eu gosto de um local que estava indo aqui quando cheguei de Brasília, mas só ter a palavra e a turma vai embora e depois só encontra no domingo de novo e do mesmo formato, porque presbiteriano tem um cafezinho no final, né, gente? Cafezinho. Vocês acham que todo lugar tem cafezinho? Vocês acham que todo lugar tem biscoitinho no final do culto? Tinha lá? Tinha não? Cadê a Antônia? Porque aqui, ó, uma boa palavra de quem vem lá do fogo e agora está aqui. Vamos lá.
Falei assim, ó, lá na minha igreja lá, eu estou lá no presbiteriano, vou defender meu lado aqui. Era tudo pentecostal lá. Aí eu convidei eles, disse que até o pastor que estava comigo falou assim, não, nós vamos lá na escola bíblica, nós estamos sem escola. Eu falei, pelo amor de Deus, vai lá, e à noite tem até biscoito, café, refrigerante, tem dia que tem até suco. Aí eles acham bom, vai vir uma hora. Vocês acham que é à toa o café lá fora? Não. Por sinal, quando tiver com pouco café, deixa para o visitante. Mas como a gente nunca sabe, a garrafa é fechada, toma à vontade. A hora que acabar, acabou. Domingo que vem tem de novo, viu? Meu pai, cadê o seu Morales? Uma das coisas marcantes lá em Patos de Minas, que ele nunca tinha conhecido uma igreja presbiteriana, foi ou não foi a comunhão no final? O irmão não fazia doce. Presbítero lá da 7ª hoje. Fazia doce. De vez em quando ainda ele presenteava o final do culto com os doces caseiros que ele vendia a semana inteira. Porque como é que você vai embora? Você é um visitante. Você vai visitar lá na primeira vez. Um Lucas da vida, né? Que vai embora. Aí você fala pro cara assim, rapaz, você pega ele e fala, toma um cafezinho aqui com nós. Como é que o cara fala? Não, ele vai ficar, no mínimo, ele vai falar assim, não, mas o povo aqui é caloroso, né? Ele pode resistir. No terceiro, está tomando café com você. Porque é uma maneira da gente quebrar essa relação. E o Ordan deu o exemplo que a gente tem que preocupar em ter comunhão. E comunhão, meus irmãos, vai além da gente apenas estar no mesmo local. Que a gente vai até citar sobre esse assunto. Cândida. Pessoal, Os nossos cafés da manhã aqui, ó. A cada trimestre tem. E é tão gostoso a gente ter aquele tempo ali de conversar, de trocar ideias, né? É verdade. Então, tão maravilhoso. Por sinal, à noite eu vou anunciar uma semana diferente para nossa Páscoa, hein? Vou deixar para a noite. No domingo de Páscoa, nós não vamos chegar aqui às 6 da manhã, não. Porque a gente já tem Jesus ressurreto, né, Roger? Então não precisa encontrar mais ele no túmulo. Mas vamos chegar para o café da manhã. Vamos fazer um café gostoso da manhã, 9 horas da manhã? 9 horas. Não, mas 9 horas, gente. Não é 6 da manhã, não. Ô, Cândido, a turma não está vindo, né? Faltando, né? Vamos tomar um café da manhã gostoso, em comunhão, celebrar que Jesus Cristo ressuscitou. Comunhão gostosa, participando, alegrando. Falando assim, minha irmã, meu irmão, que privilégio. É privilégio passar uma manhã juntos, dia do Senhor. Louvado seja Deus pela iniciativa das irmãs, os irmãos. Pastor. Louvado seja Deus. Quem chamou? Fala, Magda. Uma das coisas assim que eu tive o privilégio de conhecer o Paulo Júnior lá em Franca, né? E uma das coisas que me marcou muito foi que no sábado, depois do culto, eles servem uma janta, um arroz, um feijãozinho, uma carne moída, e tem aquela comunhão ali na igreja mesmo. Aquilo eu achei tão bonito, porque assim, ele sentou com as idosas assim, conversando com elas, sabe? Então, assim, isso é um momento de comunhão deles mesmo. Eu achei uma benção essa ideia, hein? Quem quer falar? Êxodo 17 a 16. Notem, mais uma vez, esse último texto falando a respeito disso. Qual é o contexto aí? Moisés está de frente de quem? Faraó. Qual é o pedido de Moisés a Faraó? Deixa o meu povo fazer o quê? Adorar, culto. Lá no deserto. Você já pensou? O povo de Deus se reúne em qualquer lugar, pode ser debaixo de uma árvore, mas se falar que é o único culto e é o povo de Deus que está lá, ele vai lá congregar. Amém ou não? Vocês não sentiram falta na pandemia da igreja, não? Misericórdia, eu nunca vi um tempo tão triste como foi aquele período. Frio. O Luciano vinha aqui gravar, eu olhava só para o Luciano, falava, que tristeza. Só eu, Luciano e mais uns 2. Que período difícil, Luciano. O povo de Deus em casa, Poliana. Ia fazer louvor, não, louvor a gente terceiriza, grava separado, junta, põe numa coisa só. Nossa, que tristeza. Foi muito difícil. Nós que vencemos, pela graça do Senhor, esse período da pandemia, e nos firmamos em Cristo,
Olha, eu posso dizer uma coisa, nós somos um povo que valoriza a comunhão. Outra coisa que é importante, nós então fomos chamados como povo. Não tem como você conviver numa igreja entrando e saindo calado e achando que vai ser povo de Deus. Primeiro que você não vai nem ser recebido nessa igreja, né? Que quem não congrega não pode ser recebido. Como é que vai ser recebido? Não vem na congregação, não participa dos cultos, não se envolve com os trabalhos. Há poucos dias atrás, isso é muito comum, não precisa pensar quem é não, mas muitos fazem isso. Pastor, eu sou presbiteriano. Eu falei, que bom, eu fico feliz, porque eu estou orando para Deus mandar uns crentes prontos também. Né? Mora para o lado de cá, bom. Aí você, como é que eu posso ser recebido? Eu falei, convivendo, caminhando com o povo aqui. Se você caminhar com o povo de Deus aqui, você vai ser recebido logo. Preocupado antes de congregar em ser recebido. É o contrário. Primeiro a gente congrega. Primeiro a gente se envolve. Porque aqui eu já falei, tem potencial para defeito aqui nessa igreja? Tem ou não? Tem demais. Só que nós somos corpo de Cristo. Aqui nós lutamos contra o pecado. Nós pedimos perdão. E se você avaliar, não, eu quero congregar aqui, o que eu preciso fazer? Participar dos trabalhos. Vai ser natural. É fluido. Eu percebo que é um perigo essa questão. Sou membro. Mas você é membro por quê? Porque eu sou batizado. Não. Quero saber se você congrega, se você comunga. Tem crente que perde ceia e acha normal, acha fantástico. Tristeza. Tristeza isso. Não entendeu, não compreendeu o sabor da caminhada comunitária. Povo de Deus. Olha, vocês me perdoam, mas nós vamos dar um salto aqui, porque nós conversamos de tudo aqui que está no capítulo, vocês podem ler em casa. Tá bom? Sacramentos. Eu quero entrar nesse aspecto aqui, para nós, hoje, falarmos um pouquinho e terminarmos com mais 10 minutinhos no máximo, 15 no máximo. Olha aqui. Capítulo 27 dos sacramentos. Sacramento é um assunto importante. Gustavo, alguns irmãos que vão ser recebidos como membros, profissão de fé, Graciele, o Alex está trabalhando hoje. Falei com ele essa semana. Depois de 25 anos, nós vamos receber o Alex como membro. Já é desde quando é menino, viu, Luciano? Eu amo tanto essa família, acompanha a gente desde lá da chácara. E agora está trazendo as crianças, Graciele também, que coisa boa. Os sacramentos são diferentes da igreja cristã protestante, da igreja católica. A igreja católica considera, por exemplo, 7 sacramentos. Entre eles, casamento, não vou lembrar aqui de cor, todos. Primeira comunhão, exato. O batismo a gente também, né? Os que não, crisma. Nós entendemos que o batismo e ceia são os 2 únicos sacramentos. Por quê? Qual que é a nossa base? Porque sacramento para nós não é apenas um ritualismo. É um meio de graça. E foi instituído por quem? Por Cristo Jesus. Esse é o ponto principal, é o pilar da nossa crença. O sacramento é uma palavra de Cristo para a igreja, mas não somente para o contexto da dispensação da igreja. Havia sacramentos no Antigo Testamento? Sim. Vamos ver então aqui. Capítulo 1. Os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça. Presta atenção nessa palavra, selos do pacto da graça, imediatamente instituídos por Deus para representar Cristo. Ou seja, mesmo quando não tinha Cristo ainda, apontava para Cristo e os seus benefícios e confirmar nosso interesse nele, bem como para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à igreja e o resto do mundo, e solenemente obrigá-los ao serviço de Deus em Cristo, segundo a sua palavra. Romanos 4:11. Olha só, Paulo, Romanos, está citando qual patriarca? Abraão. Abraão participou do sacramento, pastor? Participou. Porque o sacramento, na antiga dispensação,
não era o primeiro rito, o batismo, e sim a circuncisão. O que Deus falou? Ô Abraão, você vai fazer um sinal, e todos aqueles que pertencerem à sua família, sexo masculino, todos, inclusive os servos, serão circuncidados. Isto será por sinal, para que você saiba que de fato vocês são um povo de Deus. O que Paulo explica depois? A verdadeira circuncisão é feita onde? No coração de quem? Do homem e da mulher que teme ao Senhor. Então, esses símbolos são símbolos, mas são agora, por nós, entendidos como meios de graça. E nós vamos utilizar muito essa expressão no sacramento. Meio de graça, para falarmos sobre ele. Deixa eu pegar aqui outra referência. Rapidamente, aqui ó, Gênesis 17, está na confissão. Quem pode ler rapidamente? Amém. Esse texto serve para nós como referência para nós fazermos o que com os nossos filhos? Batizarmos os nossos filhos. Perceba o que Deus falou para Abraão. Deus está dizendo: estabelecerei a minha aliança entre ti e a tua descendência. Nós somos o Israel de Deus. Nós somos aqueles que experimentamos do pacto. A aliança foi estabelecida com o seu povo. E esse povo não são dois. Esse povo é um só. Que começou com Abraão. Receberam as leis, os oráculos de Deus, mas foi-se cada dia mais conhecendo a progressão da revelação. Cristo era visto já no Antigo Testamento, sim ou não? Sim. Por sinal, a pedra que estava com eles, como disse o apóstolo Paulo, era Cristo. Cristo já era apontado como aquele, já desde Gênesis 3, 16 ou 17? 15. Como aquele que viria. Toda aliança, ela passa por um rito, que essa aliança tinha marcas. Agora, vamos pegar aqui para a gente caminhar um pouquinho mais. Outro texto, para nós já observarmos aqui, outro sacramento. 1 Coríntios 11, 23, aqui está, Mateus 28, 19, não tem jeito de passar ele. Rapidamente, ide, quem que disse isso? Qual o momento? Mas ele tinha saído de onde? Tinha acabado de sair de um sepulcro vazio, deixou ele para trás vazio, era gelado. Ressuscitou, a pedra foi removida, se apresentou aos discípulos, uma semana depois, no domingo de novo, se apresenta aos discípulos, fica com eles mais quantos dias? 40 dias. E a última palavra, antes de subir aos céus, ele diz: ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os. Amados irmãos, o batismo não é apenas um rito. O batismo é um meio de graça. Quando passamos pelo batismo, nós estamos literalmente não sendo somente lavados, a água sendo coberta de água, mas estamos nos identificando pela fé com a obra regeneradora que foi feita dentro de nós. A água ali, ela é símbolo, mas não somente símbolo, há uma ação concreta do Espírito Santo em nós, não no rito, mas por meio. Eu quero deixar uma questão importante. Nós não somos daqueles que tratam sacramentos assim. É só um símbolo. Por exemplo, existe uma expressão muito comum no meio evangélico. Perguntem, tá? Para a gente poder formular aqui uma resposta mais completa. Memorial. Usa muito essa expressão, né, Zé Alves? Memorial. Então é um memorial. Quando muitos dizem isso, está pegando apenas o pão e o cálice, dizendo: isso aqui é só um símbolo.
E isso é extremo, porque dizer isso é negar o que aquele pão e aquele cálice representa. Por outro lado, ao outro extremo, catolicismo romano. Quando você põe a hóstia na boca, você não pode nem o quê? Nem mastigar, porque ali é o quê? É o próprio corpo. Até anotei o termo ex opere operato. Ó, falei latim agora. O que é isso? O pão, de maneira mística, sobrenatural, mágica, tem uma expressão, se torna o corpo de Cristo. Nós também não entendemos assim. Porque o pão continua sendo pão. Mas ele não é apenas um memorial. Ele não é apenas um símbolo. Mas ele é um meio de graça. Quando nós comemos, é pão. Quando tomamos o cálice, é suco de uva. Mas quando assumimos aquele pão na nossa mão e aquele cálice, nós estamos dizendo, Senhor, eu sei que por meio deste cálice, deste pão, eu serei fortalecido espiritualmente. Entendem isso? É uma visão que nós chamamos de o mais bíblica possível. Porque se nós também só tornarmos apenas um rito, apenas um memorial, nós esvaziamos a mesa do Senhor Jesus. E se nós falamos também que Cristo agora se faz presente no pão, nós estamos adotando um termo, uma expressão que não é bíblica, porque a presença de Jesus, ela é real no meio da ceia, mas de maneira espiritual, não o pão. Entendem isso? Importante nós pensarmos sobre isso. E assim, a gente também leva a entender que a presença de Cristo Jesus é real no meio da ceia pela própria comunhão dos santos em torno da palavra e no nome de Cristo, né? Porque apenas o pão e o suco de uva em qualquer outro ambiente, com qualquer outro povo, a gente não pode, da mesma forma, falar que Cristo está presente ali. Porque não é simplesmente esse ato, né? Mas também através do povo, o qual tem o Espírito Santo e é chamado pelo nome de Cristo, né? Uhum. Exato, exatamente. Eu até vou refazer uma frase minha aqui que pode ser mal entendida. Quando nós participamos do batismo, a água em si não regenera. Aqui, ó. Isso aqui é importante. E qual que é a visão católica? Por que vai correndo com a criança para batizar quando é novinha? Porque se ela morrer, ela está morrendo como pagã. Ela não está inserida na igreja. A água por si só, a água se torna a que produz a regeneração. Regeneração, cadê o nome? Eu tinha anotado. Graça regeneradora. A própria água regenera a criança. Então, todo aquele que já foi batizado, ele já está regenerado. Agora, observe, nós não entendemos assim. Quem regenera é pelo poder da palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, por meio da fé. Aí você diz, pastor, mas a criança não tem fé como nós fazemos. Nós fazemos com que ela receba toda a palavra de Deus e quando se torna adulto, o que ela tem que fazer, o jovem? Professar essa fé. Chega lá e fala assim, ó, eu recebi do meu pai ensino. Aquele batismo foi símbolo de uma ação que aconteceu dentro de mim. Eu sou do Senhor. Eu até me converti depois, no sentido de que eu literalmente me posicionei depois, mas eu fui alcançado pelo poder de Deus, eu fui escolhido pelo Senhor. Então isso é importante, porque nós cremos que o batismo em si, ele não vai salvar, mas tantas vezes, quando nós batizamos alguém, nós só estamos confirmando o batismo que já aconteceu pela ação do Espírito Santo naquela pessoa, algo que foi Deus lavar ela, por meio da obra de Cristo Jesus, de todos os seus pecados. Amém? Muito bem, para nós encerrarmos, meus irmãos, 1 de Pedro 3, 21, rapidamente, deixa eu ver se está aqui.
Não está, né? Tá. Está no terceiro parágrafo. Quem pode encontrar, por favor, aí, ó. 1 de Pedro. Isso. Olha só, essa ação de Deus, como eu acabei de dizer, não é por si só a água, mas a ação do Espírito Santo que nos regenera, que nos lava de todos os nossos pecados. Dúvidas? Em todo sacramento há uma relação espiritual, ou união sacramental. Achei bonito isso aqui. Eu quero que você entenda uma coisa. Tem muita gente que, até hoje, participa da ceia e diz assim, é só mais uma ceia. Não, não é só mais uma ceia. Esse momento é uma união sacramental. É a única hora que de maneira visível, material, você pode pegar algo que aponta para o Evangelho do Senhor Jesus. Olha que interessante isso. E perigoso ao mesmo tempo. Porque as pessoas são muito boas para produzir amuletos. Mas a ceia, quando você segura o pão, ele continua sendo pão. E o cálice continua sendo cálice. Mas eles estão ali nas suas mãos, de maneira mais próxima do material que você pode tocar da pessoa de Jesus Cristo. Você está assumindo o corpo de Jesus Cristo. O corpo que foi rasgado por você lá na cruz do Calvário. O sangue que foi derramado na cruz do Senhor Jesus. Essa semana eu enquadrei como que eu vou chamar? Não vou tratar ele assim não, ainda mais que é polícia. Você tem que ser batizado, você toma jeito. Vai, pastor. Estou arrumando. Não arruma muito não, porque vem como estás. Mas é um privilégio se batizar. É declarar, eu tinha uma vida pregressa, sem conhecer Cristo, e agora eu estou em Cristo Jesus. A igreja que eu estou é perfeita. Tem gente que fica preocupado com a igreja. Gente, saiba de uma coisa, o ato mais importante não é você ser presbiteriano, isso já é bom. Mas o mais importante é você dizer, eu faço parte da igreja de Cristo Jesus que ama a sua palavra. Que deseja honrá-lo para a glória dele. Que tem um desejo de fazer da nossa vida diariamente discípulos de Cristo, apesar de nós, pelo poder do Espírito Santo, nós somos chamados a ser corpo de Cristo Jesus. Que privilégio. Então, eu tenho orado a Deus que Deus possa fazer de nós cada dia mais participantes desses sacramentos, com entendimento, com temor e com zelo. Você quer ver um exemplo? Cadê a Priscila? A Priscila que é boa para dar os exemplos da igreja que ela era. Tem um pessoal que pega os elementos da ceia e fazem o quê? Quem contou para mim essa semana também? Foi o Denner. O que eles fazem depois? Só faz uma vez no ano a ceia. Enterram. Põe fogo. Extremo, exagero, porque entendem que aquilo ali é o corpo de Cristo. Exagero. Também tem lugares que pega assim, já comeram? Todos já? Agora entrega para as crianças. Extremo. Extremo. Para nós é pão, é cálice, mas nós fizemos um momento ali, nós consagramos aqueles pães, e nós não vamos entregar para, de qualquer maneira, ficar só apenas com as crianças. Dá fim mesmo, destino final. Porque as crianças vão ver você participando da ceia e é pedagógico. Quantos meninos de vocês falaram, eu quero participar da ceia? Quantos já falaram isso para vocês? Eles falaram isso com 5 anos, Oliana. Quando chegou a adolescência, a juventude, falou, nossa, está próximo de eu participar desse momento. A Maria Esther até chorou. Porque você já pensou, você fica a vida toda vendo. É pedagógico. E aí a criança vai dizer, eu fui menino, fui batizado, e agora eu vou comungar com os meus irmãos em Cristo Jesus. Quem chamou? Fala, Cida. Até porque a gente veio do anel pentecostal e ela queria muito batizar. Muito. Ela falava assim que
Estava fazendo 11 anos e precisava ir para a igreja para batizar. E no contexto da gente andar em várias igrejas e não ter a palavra, ela começou a cobrar muito. E quando a gente chegou aqui, foi discipulado mais ou menos 1 ano, né, para se tornar membro. E no dia que ela batizou, ela chorou o dia inteiro. Porque para ela já era diferente. Ela queria batizar para cear. Hoje, ela falou, não, hoje eu quero batizar porque quero conhecer mais de Cristo. Então, para a gente, ela é um grande exemplo, sabe? Por sinal, vou fazer a profissão de fé dela agora em maio, que faltou, né? Faltou a profissão de fé dela. Fazer dela, tem alguns jovens. Então, que bênção, Cida. Para nós, assim, ele é um alicerce também. Então, bem... Para nós é emocionante. Eu fiz assim, as fotos do batismo, porque foi um compromisso. Quando eu sou muito questionada, ela batizou, mas ela sei? Eu falo, não, porque o compromisso foi nosso. Então, assim, ela está apta para a gente fazer a profissão de fé. Vamos prepará-la agora para a profissão de fé. Façam na vida dos filhos um exemplo, dizendo, meu filho, você é povo de Deus. Mas só que aí você vai ter que assumir diante da igreja antes do que o papai imponha para você. O papai não vai falar, você tem que fazer e pronto. Vai ser você e Deus. Se você deseja fazer isso, eu vou apoiar, mas você precisa tomar essa decisão sozinha e confirmar que você de fato pertence a esse povo de Deus. Louvado seja o Senhor por isso, né? Que alegria